Você já sentiu que o mundo inteiro estava desabando ao mesmo tempo? Imagina perder o emprego, o dinheiro, o casamento, e de repente, se ver sem um teto sobre a cabeça, com um filho pequeno nos braços. Essa não é uma cena de filme. É o começo da história real de Chris Gardiner, um homem que nos ensinou uma das lições mais poderosas sobre resiliência. Chris Gardner conheceu a palavra dificuldade desde muito cedo, mas ele também aprendeu o significado de algo ainda mais forte: responsabilidade. Em um dos momentos mais sombrios da sua vida, tudo deu errado. O negócio de vender scanners de densidade óssea, que parecia promissor, fracassou. O dinheiro acabou. A frustração levou ao fim do seu casamento. E de um dia para o outro, Chris se viu sozinho, desabrigado, com seu filho pequeno, Christopher Jr. A imagem que muitos de nós temos dessa história vem do filme A Procura da Felicidade, mas a realidade foi ainda mais dura. Pai e filho passaram noites em abrigos para sem-teto, muitas vezes enfrentando filas enormes e a incerteza de conseguir uma cama. Havia noites em que não havia vaga. Nesses dias, eles dormiam onde podiam, em estações de metrô, em bancos de praça, em escadas de prédios. Um dos momentos mais angustiantes e emblemáticos dessa jornada foi quando eles tiveram que se trancar em um banheiro público de uma estação para passar a noite. Imagine a cena. Um pai abraçando seu filho com força, tentando transmitir uma segurança que ele mesmo não sentia, enquanto as lágrimas escorriam em silêncio. Por dentro, Chris estava aterrorizado. O medo era real. A humilhação era palpável. Mas ali, naquele chão frio, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo e ao seu filho. Ele decidiu: eu posso estar quebrado financeiramente, mas não vou quebrar emocionalmente o meu filho. Essa escolha definiu todo o resto. Chris entendeu que a sua situação era temporária, mas o impacto que ela teria em seu filho poderia ser permanente. Ele precisava proteger a inocência e a esperança daquela criança, mesmo que a sua própria esperança estivesse por um fio. Ele transformou a luta pela sobrevivência em uma aventura, um jogo, para que o pequeno Christopher não sentisse o peso da realidade. Essa foi a sua primeira e maior vitória. Enquanto lutava para ter onde dormir e o que comer, Chris Gardner tomou uma decisão ousada. Ele conseguiu um estágio não remunerado em uma prestigiada corretora de valores, a Dean Witter Reynolds. Pense nisso. Sem salário, competindo com jovens recém-formados em universidades de elite, todos bem vestidos, bem alimentados e com uma estrutura familiar sólida. E lá estava Chris, muitas vezes usando a mesma roupa do dia anterior, cansado das noites mal dormidas, carregando não só uma mala com seus poucos pertences, mas também o peso invisível da incerteza e da fome. A sua rotina era desumana. Durante o dia, ele era um estagiário exemplar. Ele não se limitava a fazer o que era pedido. Ele era proativo, estudava freneticamente, fazia mais ligações do que qualquer outro, otimizava cada segundo do seu dia, porque sabia que não tinha o mesmo tempo que os outros. Ele não podia ficar até mais tarde ou levar trabalho para casa. A sua casa era uma fila de abrigo. Assim que o expediente acabava, ele corria, pegava seu filho na creche e começava outra jornada, a busca por um lugar seguro para passar a noite. E no dia seguinte, tudo começava de novo. Houve dias em que o cansaço era insuportável, dias em que não parecia um golpe no estômago, dias em que a humilhação doía na alma, como quando um dos seus superiores o viu na rua, com suas roupas simples, e perguntou se ele não tinha coisa melhor para vestir. Houve dias em que o silêncio da noite parecia gritar: desista. Isso é impossível, você não vai conseguir. Mas Chris não ouviu essa voz. Ele continuou. Ele tinha um propósito maior, uma razão para levantar todos os dias. E essa razão dormia em seus braços todas as noites. Ele sabia que aquela fase difícil não definiria o fim da sua história. Era apenas um capítulo. Um capítulo brutal, doloroso, mas ainda assim, apenas um capítulo. E ele sabia que capítulos difíceis também chegam ao fim. Essa mentalidade é o que separa os que sobrevivem dos que sucumbem. Ele não via sua condição como sua identidade. Ele era um pai,
um homem inteligente, um futuro corretor da bolsa. Ser um sem-teto era apenas uma circunstância temporária no seu caminho. Com uma disciplina de ferro, um foco inabalável e uma fé que se traduzia em ação, Chris começou a se destacar. Sua ética de trabalho, sua inteligência e sua determinação não passaram despercebidas. Ele não tinha as mesmas condições, mas tinha mais fome, mais vontade de vencer. E no final do programa de estágio, entre dezenas de candidatos, apenas uma vaga seria preenchida. E essa vaga foi dele. O momento em que ele recebe a notícia é um dos mais emocionantes da história moderna. Naquele instante, não era apenas um emprego que ele conquistava, era sua dignidade de volta. Era o futuro do seu filho. Era a prova de que sua luta não tinha sido em vão. A partir dali, a sua vida começou a mudar radicalmente. Chris Gardner não apenas se tornou um corretor de sucesso, mas anos depois, em 1987, ele fundou sua própria firma de investimentos, a Gardner Rich & Co. Ele se tornou um multimilionário, um filantropo, um palestrante motivacional, cuja história inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. E por que a história dele nos toca tanto? Porque ela é, ao mesmo tempo, simples e profundamente verdadeira. Ela nos mostra que, enquanto você não desiste, a vida ainda pode mudar. A sua situação atual, por mais difícil que seja, não é o seu destino final. Talvez hoje você esteja lutando por algo que ninguém mais vê. Talvez o cansaço seja tão grande que sonhar parece um luxo que você não pode se permitir. Talvez você se sinta sozinho na sua batalha, mas lembre-se do que Chris Gardner nos ensina com sua vida. Não é a situação que define quem você é, mas sim a sua decisão de continuar, de seguir em frente, um passo de cada vez, mesmo quando tudo diz para você parar. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar todas as vezes que você cai. Se você está de pé hoje, mesmo que machucado, mesmo que com cicatrizes, você ainda está no jogo. E enquanto você estiver no jogo, a vitória ainda é possível. Não subestime a sua força. Não deixe que as dificuldades de um capítulo definam o final do seu livro. A sua história ainda está sendo escrita, e a caneta está na sua mão. Continue. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.